E aí, gente bonita, bora fazer um devocional comigo? Nesse vídeo eu quero trazer vocês para perto mais uma vez do meu devocional, vou fazer aqui com vocês em tempo real, mas eu também quero ajudar você que tem percebido que a rotina está corrida demais, apertada demais e não consegue planejar bonitinho esse tempo que você vai ter com Deus. Então vou mostrar para vocês porque a minha rotina ultimamente está bem doida, bem complicada e apertada, mas eu não estou deixando de fazer porque eu planejei, porque eu me organizei nesse sentido. Eu quero ajudar vocês nisso também. Bora? Primeira parte do vídeo então, gente, vamos fazer o devocional aqui, normal, junto comigo, tá bom? Vou mostrar pra vocês o que eu vou ler, o que eu pensei, como aquilo, né, vai ser aplicado na minha vida, o que Deus falar ao meu coração nesse sentido. E logo depois, então, vamos partir para essa parte do planejar. Como você pode fazer isso aí no seu dia a dia? Como esse planejamento vai te ajudar de verdade? Beleza? Hoje eu quero ler Marcos. Tenho lido Marcos já faz um tempinho e eu gosto de aprofundar detalhadamente, então não tenho tido pressa de terminar o livro. Vou lendo pouquinho em pouquinho todo dia para realmente absorver aquele ensinamento, aquilo que está ali, né, na palavra para mim. Vou ler Marcos 6, versículo 45, tá bom? Todo esse trechinho aí até o 52. Então vem comigo, pega essa Bíblia e vamos ler junto para a gente entender o que Deus pode falar com a gente. Lembrando que a minha versão é NVT, mas eu gosto de comparar com outras versões, né? Então escolha aí a versão que você mais curte, ou então realmente tenha essa opção de ir comparando alguns trechinhos com outras versões que vai te ajudar muito a entender de uma forma bem ampla o texto que você vai ler. Marcos 6, 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Depois de se despedir de todos, subiu sozinho ao monte para orar. Durante a noite, os discípulos estavam no barco, no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu que estavam em apuros, remando com força e lutando contra o vento e as ondas. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre o mar. Sua intenção era passar por eles, mas quando o avistaram caminhando sobre as águas, gritaram de pavor, pensando que fosse um fantasma. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo. Coragem, sou eu. Em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Então, gente, antes de qualquer coisa, é importante, e eu sempre incentivo você a fazer isso, a orar. Orar antes de você ler, ou então se você já tem o texto ali definido, como eu já escolhi esse aqui para hoje, ore depois em cima disso para que o Senhor fale com você aquilo que de fato você precisa, né? Porque às vezes você lê um texto conhecido como esse e você lembra de uma ministração que você viu na igreja, no YouTube, você vai tendo outras visões porque você já ouviu sobre aquilo e não exatamente o que você precisa para aquele momento, o que Deus quer falar com você, que pode ser muito diferente de tudo que você já ouviu, porque pode ser num detalhezinho, num pequeno trechinho daquele texto que Deus quer falar com você nesse dia. Então, sempre é importante a gente orar para que nós estejamos sensíveis ao Espírito Santo, à voz dele, aquilo que ele quer, né, trazer para a gente. Então, é isso que eu vou fazer. Ora aí comigo agora. Senhor, eu te agradeço, então, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, junto com os meus irmãos, meus amigos que me acompanham aqui. Eu oro para que o Senhor fale com a gente, eu oro para que o Senhor traga luz aqui sobre esse texto para mim nesse momento, que eu possa entender aquilo que o Senhor quer me dizer, que eu possa interpretar corretamente essa palavra e que eu possa de verdade conseguir aplicar cada ensinamento tirado daqui na minha vida, porque senão não faz sentido nenhum eu ler a tua palavra e não vivê-la, né? Eu aprender a teu respeito e não fazer com que esse aprendizado seja parte de quem eu sou, parte da minha vida, do meu cotidiano, com a minha relação com as outras pessoas. Me ajuda a te entender, a te perceber aqui e a viver o que eu aprender aqui nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de tudo também, eu quero dar uma comparadinha numa parte que eu achei interessante aqui, que fala sobre ele ter ido caminhar até eles, né? E tendo a intenção de só passar por eles. Então, eu quero ler em outra versão para eu ver o que eu entendo mais nesse sentido, ó. Procurar aqui, primeiro na NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, eu tô aqui no meu computador, tá bom?
uma coisa que você pode fazer caso você não goste de usar o celular nesse momento, porque talvez ele te distraia mais fácil, esteja com o computador, eu simplesmente abri a Bíblia online aqui, que tem várias versões e pronto, né? Me ajuda bastante. Na NA diz assim: de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. É a mesma coisa, passar adiante deles. Vamos ver outro. Na NVI diz assim que ele estava a ponto de passar por eles. Então, basicamente, né, meu entendimento aqui é que ele não ia exatamente parar, ele ia passar mesmo da onde eles estavam, mas, né, precisou parar naquele momento. Na NBV, que é a Nova Bíblia Viva, diz o seguinte, que ele estava caminhando por sobre a água e estava se aproximando deles. Então aqui eu já tive uma outra visão. Ou ele queria passar e ir para outro lugar que não ia parar neles, e aqui está falando que ele ia se aproximar dele. Dá uma diferencinha boa. Bom, vamos então tentar entender os detalhes aqui que chamam a atenção da gente, né? Primeira coisa aqui que eu achei interessante. Começa com logo em seguida. Então, eu acho muito válido entender o que aconteceu antes, né? Porque a Bíblia não foi dividida assim desde o início, ela foi escrita numa coisa só, né? É um livro, esse livro de Marcos, ele não foi dividido em subteminhas, como hoje em dia nós temos, né? Versículo, capítulo, não tinha nada disso na escrita original, eles só fizeram isso para ajudar a gente a achar mais fácil hoje em dia. Então, por exemplo, na minha, o subtítulo é Jesus anda sobre o mar. Mas antes disso vem um outro que é a primeira multiplicação dos pães. Então, eu percebo que logo em seguida dessa multiplicação. Então, o que aconteceu antes? Todos comeram à vontade, os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Então, depois disso, dessa multiplicação, aí que o Senhor falou, e na verdade diz aqui que ele insistiu com os discípulos que voltassem ao barco e atravessassem o mar até Betsaida, enquanto ele mandava o povo para casa. Então ele insistiu, será porque, né, eles não queriam deixar ele sozinho, eles não queriam ficar longe dele, eu não sei. Diz que ele insistiu com os discípulos para que eles voltassem. Depois de se despedir, subiu sozinho ao monte para orar. Isso daqui sempre me chama muita atenção toda vez que eu vejo que Jesus subiu ao monte e foi para algum lugar separado para orar. Se você parar para perceber nos evangelhos, Jesus tem sempre esse cuidado, esse desejo, essa intenção mesmo de parar para orar e separar esse tempo para isso. Então, ou era de madrugada ou era bem cedinho, logo que ele acordava, né, pela manhã. E essa é uma coisa muito válida a gente perceber, porque Jesus é Deus, né? E era Deus naquele momento, apesar de ter se esvaziado, né? Ó, então aqui vou até ler para vocês que eu acho maravilhoso esse texto. Diz assim, Filipenses 2:6. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Então, ele poderia simplesmente nunca orar aqui na terra, porque apesar de ter se esvaziado de si mesmo, ainda assim ele sabia de tudo, né? Ele sabe de tudo, é Deus, tinha todo o poder para simplesmente viver a vida dele de boa, sem essa necessidade de estar com o Pai, mas para ele era primordial. E eu te pergunto, se Jesus fazia isso, por que a gente não quer fazer? Muitas vezes, né? Por que a gente negligencia tanto esse tempo com o Senhor? Por que a gente fica querendo encaixar o Senhor na nossa rotina quando nós deveríamos encaixar a nossa rotina na nossa vida com Deus, sabe? Então, como eu falei, a minha rotina hoje em dia tá bem apertadinha, tem horário para tudo, mas eu não posso falar assim, ai Deus, deixa eu ver onde é que eu te coloco aqui nesse tanto de coisa que eu preciso fazer. Eu precisaria, na verdade, ter essa ideia de que, poxa vida, eu preciso estar com o Senhor. Em que momento que eu vou ter para fazer tudo o resto? Onde eu consigo encaixar a minha vida nessa minha vida com Deus? Onde é que eu consigo colocar todas as minhas tarefas do dia, que também são importantes, nesse meu tempo com Deus, que é o mais importante de tudo, né? Deveria, pelo menos, ser o mais importante de tudo. Então, aí eu te convido a pensar nesse detalhe. Você que clicou aqui nesse vídeo pensando em como planejar o seu dia para ter tempo com Deus,
ficou com essa ideia de que eu preciso encaixar o devocional na minha rotina? Talvez essa não seja a melhor visão para você começar a fazer isso. Talvez você precise colocar Deus como realmente a sua prioridade e então encaixar todas as outras coisas, porque por mais que sejam importantes, família, filhos, trabalho, igreja, não é mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Então, pense nisso e tente de verdade perceber quanto isso é importante e quanto isso deve ser prioridade na sua vida. Outro detalhe importante aqui que eu percebo é que ele viu que estavam em apuros. Ele viu, mas ele não estava com eles, ó. Durante a noite, os discípulos estavam no barco no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. Mas aí no próximo versículo, ele viu que estavam em apuros. Então pode ser que a gente não perceba Jesus aqui com a gente, que a gente não consiga enxergar o Senhor do nosso lado nas dificuldades da vida, como eles estavam aqui passando apuros, como eles estavam se sentindo muito amedrontados, achando que iam morrer, que ia dar tudo errado na vida deles, no meio daquela tempestade, no meio daquela escuridão, né, a mar aberto e tudo mais. Mas o Senhor, não estando presente, estava com eles e viu que eles estavam em apuros. Então, é uma coisa que diz ao meu coração nesse momento. Eu quero muito que você também perceba que o Senhor está te vendo. No apuro que você estiver passando, Ele está te vendo. Talvez você não perceba, não sinta, não consiga enxergar, mas Ele está te vendo e sempre vai te ver. Mesmo que, né, realmente essa sensação não seja tão presente, não se apegue às sensações, porque nós temos essa dificuldade, né, de, ai, eu não tô sentindo Deus, ai, porque eu não consigo sentir a presença. Vai ter dia, vai ter momento, vai ter época da vida que não sentiremos mesmo, e nem por isso o Senhor nos abandonou, nem por isso nós estamos sozinhos e nem por isso nós devemos deixar de estar com o Senhor, de buscá-lo, de ouvir a sua voz, de aprender da sua palavra, sabe? É nos momentos mais difíceis que nós realmente precisamos clamar por ajuda e confiar que Ele está com a gente, né? Se você está passando uma dificuldade, aí você começa a colocar na sua cabeça que você está abandonado, que o Senhor não te vê, não te ajuda, não te ouve, aí que o negócio fica feio mesmo, né? Porque a gente já tá lá no meio do mar, no meio de tudo acontecer, na ponta de morrer, e ao invés de a gente correr para quem vai nos socorrer, a gente corre dele. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, eu quero te lembrar disso. Não se apegue aos seus sentimentos, não se apegue ao que você sente, ao que você, né, percebe no sentido de coisa palpável. Nem sempre vai ser palpável a presença de Deus, nem sempre vai ser visível, perceptível o quanto o Senhor está com a gente, cuidando da gente, mas Ele nos vê nos nossos apuros. Então aqui, né, depois que ele viu que eles estavam ali sofrendo, padecendo com a situação, ele foi até eles, caminhando sobre o mar, né? Então Jesus se dirige àqueles discípulos por amor, por perceber que eles precisavam de ajuda, eles precisavam de socorro e ele poderia ajudar. E Jesus vem até nós sempre de forma muito sobrenatural. Talvez a gente não perceba como esses discípulos não perceberam, né? Eles ficaram com medo, olha só, achando que ele era um fantasma e gritaram de pavor, pensando, né, que aquela situação conseguiu ficar pior do que já estava, porque além de toda a situação ali do mar, do vento, das ondas, ainda tinha fantasma para atrapalhar, né? E muitas vezes a gente tem essa ideia de que, poxa vida, tá acontecendo tanta coisa difícil na minha vida e ao invés de Jesus vir e me ajudar, acontecem coisas mais complicadas ainda. Só que às vezes essa coisa que te parece tão complicada é o Senhor se movendo, agindo ao seu favor, né? Às vezes é o Senhor se dirigindo até você e você tá achando que o negócio tá ficando pior do que já tava, né? Porque você não enxerga e não percebe o sobrenatural de Deus vindo na sua direção. E sim, é normal, como humanos, temos essa dificuldade, né? De reconhecer o Senhor fazendo as coisas que só Ele faz, do jeito que só Ele faz. Mas nós precisamos estar atentos a isso e abertos, né? Ao agir de Deus, que é sempre muito diferente. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias lá na igreja e isso me fez perceber, né, mais uma vez, o quanto o Senhor gosta de agir de formas diversas. Então, às vezes, o Senhor vai curar o cego simplesmente dizendo, seja curado. Às vezes ele vai cuspir no chão, fazer uma lama, tacar no seu olho, falar para você lavar, para fazer uma coisa diferentona. Às vezes ele vai simplesmente, né, estar com você ali no meio do barco e você vai
chamar a atenção dele, ele vai falar, mar, se acalme, o mar vai se acalmar. Mas às vezes ele vai querer andar sobre a água, né? Ele faz coisas diferentes do jeito dele, da forma que ele achar interessante. E eu quero te lembrar disso, não se apegar a uma única forma que o Senhor pode mudar a sua situação, que o Senhor pode fazer um milagre aí na sua vida. Ele faz do jeito que ele quer, no tempo dele, né? E das formas mais criativas possíveis, porque o Senhor é a própria criatividade, né? E ele tem seus meios, suas formas de agir na nossa vida. Nós precisamos estar abertos para isso, para receber o que ele quiser fazer do jeito que ele quiser fazer, no tempo que ele quiser fazer, sem ficar limitando ao Senhor e falando, Deus, mas se você não fizer desse jeito, não vai dar bom. Se o Senhor não fizer nesse momento, se você não vier até a mim em 5 minutos, já era, vai dar tudo errado, né? Tipo a irmã de Lázaro lá falando, mas se você tivesse vindo antes, ele não tinha morrido. Tipo, pronto, era a única coisa que você poderia fazer. Vir enquanto ele estava vivo. Agora que ele morreu, já era. Ela quis dar uma limitada ali no poder do Senhor e ele mostrou para ela que não tinha essa. Eu faço do meu jeito, se eu quiser ressuscitar, eu ressuscito, né? Então, o que você tem olhado aí para sua vida e pensado, Deus, mas se você não vier agora, se você não fizer desse jeito, se não for dessa forma, não vai dar bom, vai dar errado, tudo vai, né, por água abaixo. Será que é isso mesmo? Será que ele não pode fazer uma coisa super doidona, diferentona na sua vida, que você não tenha nem imaginado, mas que vai ser muito melhor do que a forma que você pensou? O Senhor sempre nos surpreende e Ele sempre tem ideias muito melhores do que as nossas. Então lembre-se disso. Então aqui no 50 diz que eles ficaram todos aterrorizados ao vê-lo, porque realmente não o reconheceram, né? Tava escuro, provavelmente 3 da madrugada, no meio do mar. Pensa a situação, né? E Jesus os viu, porque nem a escuridão atrapalhava nada disso, né? O Senhor nos vê quando parece que Ele não está com a gente. O Senhor nos vê quando parece que para nós não dá para ver nada, né? Tá só a escuridão no nosso campo de visão. Ele está nos vendo, nada atrapalha a visão do Senhor. E aí, imediatamente, o Senhor lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Em seguida, subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. Então percebe que isso aqui é um aprendizado, é um novo ensinamento para eles, porque o último ensinamento não foi suficiente para eles entenderem, né? E o Senhor faz muito disso. Ele nos testa de algumas formas, ele faz, né, com que coisas aconteçam, permite com que coisas nos aconteçam, para que a gente aprenda. E quando a gente não aprende, ele permite mais uma outra coisinha, até que a gente entenda, até que a gente perceba aquela situação da forma correta. Então eles passaram por uma multiplicação incrível de pães, né? Eles recolheram depois cestos com pães e peixes que sobraram, 12 cestos do que não tinha nada praticamente. Encheram 12 cestos, mas não foi o suficiente para que a fé deles, né, crescesse, não foi o suficiente para que eles entendessem o poder de Deus naquela situação. E pra gente pode parecer muito absurdo, porque eu acredito que você nunca viu também, eu digo por mim, nunca vi uma multiplicação de pães na minha frente. Eu tinha 3, 4 pãozinhos, do nada surgiu 50. Nunca vi isso acontecer. Então parece pra gente que é muito louco. Como assim eles não tiveram a fé aumentada? Como assim aquele episódio incrível não foi suficiente para eles entenderem o poder de Deus? Nós somos iguais. Simplesmente não vimos uma multiplicação dessa, mas quantas vezes a gente já ouviu falar de, sei lá, alguém que foi curado do câncer, alguém que, né, teve um tumor retirado e aí quando foi fazer uma cirurgia nem precisou mais fazer porque Deus tirou o tumor daquela pessoa, né? Uma pessoa que saiu da cadeira de rodas, eu já vi com os meus olhos alguém, né, erguendo a cadeira de rodas assim, tipo, andando normalmente. Eu já vi, mas muitas vezes isso não é o suficiente pra gente, porque quando chega na nossa pele, né, quando o negócio acontece com a gente, parece que a nossa visão muda e fica turva e tudo fica mais difícil. Parece que com a gente vai ser muito mais complicado de Deus fazer alguma coisa do que na vida do irmãozinho, do que na situação que a gente ouviu, do que na história que a gente ouviu da Bíblia, né? Parece que com as outras pessoas Deus tem muito poder, mas quando chega na gente a gente fica, nossa Deus, eu não estou enxergando, eu não estou visualizando, eu não estou percebendo o quanto o Senhor pode agir nessa situação. Eu não consigo acreditar que o Senhor tem poder para mudar isso, porque parece impossível, né? Pra gente, quando é com a gente, fica mais difícil mesmo. Então aqui, né, isso é pra mim com certeza, porque eu tenho as minhas dificuldades e
muitos momentos eu fico pensando, caramba, mas será que Deus vai mudar essa situação? Será que Ele vai realmente fazer alguma coisa nesse sentido? Porque parece que não tem jeito, não tem saída. Então, da mesma forma que isso fala comigo aqui hoje, quero falar para você que tem sim saída, porque se é Deus, meu filho, existem milhares de opções disponíveis para você. Talvez você só não as enxergue nesse momento. Mas se Deus está com você, se Ele te vê, se Ele, né, realmente tem esse cuidado com você, e Ele vai encontrar a melhor maneira de te ajudar a sair dessa situação. Ele tem poder para fazer muito mais na sua vida, da mesma forma que Ele teve poder de multiplicar pães e peixes e ainda fazer com que sobrasse do que nada tinham praticamente, né? Ele tem poder para andar por cima de águas, ele tem poder para mudar essa situação da mesma maneira. Né? Então se lembre disso, confie nessa verdade e descanse o seu coração. E aí o último versículo, finalzinho, né, diz que o coração deles estava endurecido. Então minha oração para hoje é que o Senhor quebrante meu coração, amoleça esse coração duro que tem dificuldade de confiar nele muitas vezes, que tem dificuldade de conseguir adorá-lo enquanto eu descanso, que tem dificuldade de, né, tranquilizar o coração, não estar ansiosa por nada e super preocupada por nada, mas simplesmente confiar. Deus está comigo, Deus está me vendo, Deus vai resolver a situação do jeito dele, porque eu não tenho controle sobre isso. Talvez nós precisemos fazer essa oração, que o Senhor quebrante o nosso coração mesmo, para essa falta de fé que nós temos, para essa falta de confiança que sempre está, né, entrando no nosso coração diante de situações adversas como essa aqui que eles passaram. Então, te convido a orar aí nesse dia comigo, mas antes eu quero então trazer um pouquinho sobre a questão de planejamento do seu devocional que eu prometi e cumprirei nesse momento. Já estou aqui com o meu planner lindo, maravilhoso, tem todo o meu coração. Vou deixar aqui para vocês na descrição, link para ele se vocês quiserem, chama Meu Plano Perfeito. É um planner assim super completinho. Ele tem um planejamento mensal de gastos, né, um orçamento aqui no comecinho, parte financeira. Depois ele vai dar todo o espacinho de dias mesmo, ó, de planejamento semanal. Então você vai colocando aqui, tá? Todo esse espaço é um único dia, então eu acho ele super grandão. Super espaçoso, assim, me ajuda muito. E depois de toda essa parte que tem, né, ó, de cada dia do ano, ainda tem uma parte para você planejar a limpeza da sua casa, o espaço com a sua família ali, né? Tem uma parte de casa, outra parte de relacionamento para você organizar seus relacionamentos, como é que você pode fazer com que os seus relacionamentos melhorem, cresçam, se desenvolvam. Então, até para isso é bom a gente planejar, porque a gente falha muito, né? Então, por exemplo, você tá achando que precisa ter mais contato com seus amigos, você não tá dando tempo para eles, planeja aqui nesse pedaço. Aí tem uma parte de fé, então você consegue colocar livros que você quer ler, coisas assim que vão te ajudar nesse sentido. Outra parte de trabalho, então tem até aqui um pedacinho, ó, sempre tem no comecinho uma explicação. Aí depois aqui tem mais um pedacinho de planejamento da rotina do seu trabalho. Aqui projetos em andamento, né? Então tem até aqui canal no YouTube. Final de fevereiro, tem um check porque eu comecei, né? Então você vai colocando aqui tudo que você quer fazer de projetos em andamento em relação ao trabalho, hábitos a desenvolver, objetivos profissionais. Ele é muito completo de verdade, eu sim estou amando. E tem a última parte que fala sobre vida pessoal. Então, né, tem a questão para você anotar seu ciclo menstrual, se você for mulher, né? Plano saudável, plano de beleza. Tem várias coisinhas muito úteis, mas lógico, vamos nos atentar ao que nos importa nesse momento, que é a questão do devocional. Então, ó, antes de eu começar esse trabalho que eu tô hoje, a vida não era tão corrida, e aí eu só anotava, assim, coisas principais, como os meus horários de aula, para não me esquecer. Eu dou aula de inglês, né? Então, eu sou muito esquecida, por isso eu gosto de anotar, de planejar certinho. Mas agora, né, o negócio ficou doido, a minha rotina tá bem loucona, e aí preciso colocar horários mesmo. Então, eu fiz o seguinte, anotei de 5 da manhã às 10 da noite, né, ó, coloquei aqui os horários, tá vendo? De 5, 6, 7, blá, 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 até as 10. Aí só diminuí o espaço que eu tô no trabalho, né? Então deixei um pouquinho menor, porque ali eu não preciso colocar nada, eu tô lá no trabalho, não tenho o que fazer. Mas
coloquei desde as 5 até as 10, né? Porque geralmente é o horário que eu tô tentando começar a dormir um pouquinho mais cedo para acordar tão cedo assim, que eu não fazia isso antes. Eu acordava umas 6h30 antes desse trabalho e agora eu tô querendo muito fazer isso, acordando 5, 5h15. Por que que eu tô acordando às 5 se eu entro às 11? Tem dia que eu entro às 11, tem dia que eu entro às 8, né? E não é tão longe da minha casa, mas porque eu quero fazer meu devocional. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei os horários para eu ter essa visão aqui, né, de em que momento eu vou fazer o meu devocional, já que a minha vida está toda cheia de coisas. E aí eu falei, porque já é uma coisa minha mesmo, eu gosto muito de fazer devocional pela manhã, porque eu acho que ele realmente te alinha ali, né, para você fazer a sua vida, viver o seu dia com aquilo em mente. Então, eu acho que é muito mais interessante do que fazer à noite, por exemplo, quando eu já tô cansada e eu não consigo ter um tempo de qualidade com o Senhor, porque eu quero dormir, porque a minha cabeça tá cheia, eu tenho problemas pensando aqui, né? Então, eu sempre achei melhor pela manhã, além do fato de que é mais silencioso. Então, aqui, né, na minha casa, o negócio é louco quando passa das 7 e pouquinho. Então, eu acordo mais cedo porque eu gosto do silêncio e a única coisa que eu escuto são os pássaros. É muito melhor pra mim, eu tenho tempo de ler e tudo mais, então eu prefiro super. Se você percebe que esse é o seu momento, né, mais interessante também pelo silêncio, pela tranquilidade, não coloca na sua cabeça que você é uma pessoa noturna. Ah, eu não sou uma pessoa matinal. Isso daí não tem nada a ver. Você pode moldar o seu comportamento, você pode moldar a sua vida, o seu planejamento aí, se você tiver muita vontade. Se você não tiver, você vai continuar falando isso. Mas se você quiser, você consegue mudar. Nós não somos criados para viver tantas horas depois que escurece, né? Se você começar a estudar, você vai ver negócio de ciclo circadiano, negócio assim, não sei nem o nome. Mas você vai perceber que a gente foi, né, planejado para ir desacelerando quando escurece. E depois, né, acordar já mais no ânimo, porque tá claro e tudo mais. Aí você fala, não, mas eu acordo querendo morrer. Isso tudo pode ser moldado. Se você tiver a fim de, né, priorizar isso, você vai conseguir, você vai dar o seu jeito, tá bom? E eu quero falar uma coisa importante também aqui, né? Você fala, nossa, Camila, mas tá acordando 5 da manhã. Você acha que precisa? Precisa, porque pra mim é o meu porquê mais forte de todos. Você precisa entender qual é o seu porquê. Por que que você vai querer acordar mais cedo? Por que que você vai querer realmente separar 1 hora, 2 horas de uma rotina super complicada para estar com Deus? Se você não entender esse porquê, se ele não for forte o suficiente na sua vida, não vai durar. Então você pode fazer uma semana e falar, ah, não aguento, não suporto, não vai dar pra mim, desisto. É obrigatório fazer de manhã? Não é, gente. É só a forma que eu faço que faz mais sentido pra mim, pra minha rotina, porque à noite tem mil coisas pra fazer, tem uma vizinhança barulhenta, tudo atrapalha, tem igreja, não dá, né? Mas se você consegue também, no problem. O importante é você priorizar, planejar pra fazer dar certo, né? Aqui também, ó, eu coloco um rastreador de hábitos, ó, eu mesmo que faço, porque ele é livre aqui nos pedaços. E vocês podem perceber que os meus hábitos estão péssimos, né? Uma coisa incrível. Mas tem dias melhores, ó. Épocas mais interessantes, tá bem mais pintadinho esse daqui. E eu gosto de fazer isso porque me ajuda também a visualizar. Tudo que eu consigo ver me ajuda mais a lembrar. Poxa vida, não bebi água hoje. Poxa vida, preciso ler mais. Preciso jejuar mais. Então, né, esses tempos atrás eu vi que tava uma coisa horrível o meu rastreador de hábito no quesito jejum. Então, adicionei um dia a mais na minha semana para eu jejuar, né? Então, até isso eu anoto. Eu coloco, vou fazer jejum tal dia para eu acordar e já lembrar. Tô em jejum. Né? Tudo que eu puder eu anoto porque me ajuda a lembrar mais fácil e entra na minha rotina de um jeito mais interessante. É muito bom mesmo. Se você puder, faz isso, amigo. Coloca os dias certinhos, os horários certinhos, visualiza a sua semana. Entenda como é que você vive, né? Entenda o que você faz, o que você deixa de fazer. Tenha essa visão ampla, geral aí do que você faz diariamente, de quais já são os seus hábitos, quais hábitos você pode tirar da sua vida porque não está te fazendo bem, quais você quer colocar e simplesmente inclua isso aí nessa rotina e comece a fazer. Ai, Camila, achei que você ia me dar um passo, uma chave, uma ideia, uma coisa mágica assim para eu entender como é que eu ia fazer. Não existe, existe vontade, existe vergonha na cara, né? Existe você querer fazer como um bom adulto que sabe que tem coisas que precisam ser feitas,
você vai colocar na sua agenda o que você precisa fazer, o que você entende que é a sua prioridade. É sua prioridade cuidar da sua saúde? É sua prioridade se alimentar bem? É sua prioridade beber água? É sua prioridade trabalhar? É sua prioridade cuidar da sua casa, da sua família? Beleza, e qual é a sua prioridade nesse sentido de relacionamento com Deus? Entenda que esse é o seu sustento, da mesma forma que Jesus entendeu que ele mesmo sendo Deus, ele entendia que aquele era o sustento para a alma dele, precisa ser o nosso sustento. Se você não se alimentar da palavra, você vai morrer espiritualmente. Então não tem como fugir. Não tem como fugir. Se você ficar um dia inteiro, 2 dias inteiros sem comer, você vai, né, querer gritar, matar um. Por que você está vivendo tão de boa quando você está semanas sem se alimentar da palavra de Deus, sem ouvir a voz do Senhor diretamente para você? Isso não deveria ser normal. E eu espero que você entenda a importância disso. Então aí, gente, para você entender como é que você pode fazer isso, coloca tudo no papel, só para você visualizar, mesmo que você não seja essa pessoa de super ficar anotando tudo, anota para você entender como é que você tem vivido e onde você pode começar a colocar o seu devocional. Ah, mas eu tenho que colocar 2 horas? Não, você põe o tempo que você achar interessante. Eu fiz meu devocional aqui com vocês e não levou tanto tempo assim. Eu tenho conseguido fazer meia hora nos dias que eu preciso estar no trabalho às 8, né? Dá para fazer meia hora, porque é muito cedo, mas depois eu ainda tento acrescentar mais alguma coisa. Então, durante o dia eu tento ler um pouquinho mais, à noite, se eu tiver tempo, eu quero estudar, né? Porque não dá para colocar devocional e estudo no mesmo momento da manhã, porque não tem espaço, não tem tempo para isso. Mas o primordial é devocional, então eu coloquei lá, né? Coloca aí o tempo que você achar interessante, porque não existe uma quantidade que eu diga assim, que se não for isso, não vale a pena. Não tem essa. O Senhor pode te falar uma frase que vai te destruir, assim, te quebrantar num grau e pronto, aquela frase, né, vai ficar com você por dias. Não é essa a questão. A questão é você priorizar e ter tempo de qualidade. Então, se você fala, ah, mas o único tempo que eu tenho é meia-noite. Ok, mas meia-noite você tem tempo de qualidade para Deus ou você tem o resto da sua energia que tá só capenguinha? Se for isso, não adianta, porque você vai dormir enquanto você lê, você vai pensar em milhares de coisas e não vai concentrar, não vai focar. Então a gente precisa encontrar o melhor momento que seja de qualidade para o Senhor. E isso não tem a ver com minutos, horas que você faça isso, ok? Entenda a importância disso, entenda o seu porquê e comece a fazer aí. Lembrando também que a gente não deve negociar o que é inegociável. Isso é uma frase do Léo lá do Dizoscópio, ele fala, não negocie o inegociável. Então, ele acorda às 5 da manhã todo dia, eu não fazia isso, mas estou tentando, né, ultimamente. Mas eu sempre pensei, eu preciso, né, colocar isso na minha vida, é a minha prioridade, eu vou acordar mais cedo sempre que eu puder, porque é a minha prioridade. Eu não vou negociar o que deveria, né, realmente ser inegociável. Se para você não dá mais para negociar o tempo com o Senhor, coloca na vida, vai fazer. Em algum momento você vai perceber que vai ser hábito e se você não fizer, você vai se sentir péssimo, muito mal e não vai conseguir mesmo. Assim, é muito importante esse tempo. E quando não fazemos, a sensação é ruim, é outra, não é legal. E a gente não consegue mais ficar sem, de verdade. Então, não negocie o inegociável aí na sua vida. Coloca na rotina e não como um encaixe, sabe? Mas encaixa todo o resto da sua vida nisso e você vai ver o como, né? Como você vai ditar o tom do seu dia, como você vai realmente alinhar os seus pensamentos, porque você está focado no Senhor e na sua palavra. Você já ouviu dele o negócio, né? Pela manhã e você vai no trabalho, acontece alguma coisa, você fala, opa, mas aquilo lá que Deus me falou, hein? Né? Ajuda muito. Para finalizar, eu quero te lembrar que a organização vem de Deus e ela traz leveza e ela traz paz. No momento que você conseguir perceber que a sua vida está mais organizada, está mais alinhada, né? E não tem nada muito louco, muito desesperador, fazendo tudo no pânico, você vai perceber que aquela paz vem de Deus e vem mesmo. O Senhor é muito organizado. Se você lê a palavra de Deus, principalmente o Velho Testamento, você vai ver tantas ordenanças, tantos detalhes, você vai ver o quanto Deus gosta dessa organização, da coisa bem feita, a medida tal, a cor tal, a forma tal, o dia tal, em hora tal. Deus é detalhista, ele faz as coisas com ordem e nós precisamos nos parecer com ele nesse sentido. Se a falta de organização tem te atrapalhado, compra um caderninho aí, ou então baixa um aplicativo de planejamento só para você anotar todas as coisas e começar a colocar tudo no lugar. Isso ajuda muito e vai te trazer muita, muita, muita paz, eu tenho certeza. Priorize o que realmente importa, sabe? A gente prioriza tantas coisas.
vou priorizar sair com a minha família no domingo, vou priorizar, sei lá, estudar tal coisa para faculdade. São coisas importantes, nenhuma delas não é. Mas, se você não está priorizando o que importa mesmo, que é seu tempo com Deus, todas as outras coisas serão afetadas, né? Então, quanto mais a gente prioriza Deus na nossa vida, e isso realmente está fazendo sentido, está mudando a gente, está nos abençoando de alguma forma, vai, né, afetar tudo o resto. Você vai ver quanto valeu a pena priorizar seu tempo com Deus, priorizar seu devocional, seu momento ali que é só Ele e você e ninguém mais, e nada mais. Então eu te incentivo a colocar na sua vida de verdade esse seu tempo aí com Deus, planeja, cria a sua estratégia, encontra a sua melhor maneira e faz. É só isso que eu te digo. Faz, porque você vai ver quanto vai fazer diferença na sua vida, na sua rotina, no seu modo de pensar e de enxergar a vida. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, curtir, comentar. Conta aí pra mim se isso já tem sido um hábito aí seu, se você quer começar a fazer isso hoje, se você entende a importância disso, se o devocional falou contigo, chamou a sua atenção. Beleza? Eu vou orar aqui, ore também na sua casa para você fechar esse devocional, esse tempo com o Senhor da melhor maneira possível. Um beijo grande e bye, bye!